Olá pessoal, me chamo Rafael Cardoso, sou acadêmico do curso de Direito das Faculdades ESUCRE e hoje eu vim aqui nessa aula para conversarmos um pouquinho sobre Constituição Federal, né? Constituição Federal que é a nossa grande guardiã dos nossos principais direitos fundamentais como cidadãos, né? E hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre o inciso 58 da Constituição Federal, inciso 58 do artigo 5º da Constituição Federal. Esse inciso 58, ele fala sobre a identificação criminal e civil dos cidadãos. Né? O inciso 58 ele nos traz o seguinte: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Mas o que difere, né, a identificação criminal da civil? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa diferenciação entre as duas identificações. Nesse momento você pode estar se perguntando, né? Mas afinal, o que é identificação criminal e o que é identificação civil? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada uma aqui. A identificação civil é o documento de identificação comum que nós conhecemos, emitidos por órgão do governo, que contém nome, data de nascimento, a data da emissão do documento, a filiação, né, que é o nome dos nossos pais, pai e mãe, uma foto do cidadão, assinatura ou impressão digital. Né? Um exemplo de documento de identificação civil é bem comum, é o RG. Todos nós temos acesso, o passaporte também é bem conhecido, carteira de trabalho, entre outros documentos, né, que servem para a identificação civil de cada cidadão. Já quando falamos de identificação criminal, é um procedimento, nós estamos falando de um procedimento, é um pouco diferente. Um procedimento feito em situações que há necessidade de identificação de possível investigado pelo órgão investigativo. Quando fala aqui em órgão investigativo, normalmente é o órgão policial. Né? Nesse sentido, a identificação criminal ela tem por objetivo armazenar dados de cada cidadão para poder, nesse banco de dados, quando houver necessidade, fazer a identificação. Né? Então, esse banco de dados é armazenado, possui várias informações, como impressões digitais, material biológico. Né? Então, a diferença entre as duas identificações, basicamente é essa. A identificação civil, essa que nós temos acesso diariamente, e a identificação criminal é efetuada pelo órgão investigativo, né? Normalmente por uma autoridade policial. Sendo assim, o inciso 58 determina que as pessoas que apresentarem essa identificação civil não deverão ser submetidas à identificação criminal realizada pela polícia, porque, de certa forma, em algumas ocasiões acabam constrangendo as pessoas, pois essa identificação criminal realizada pela polícia consiste muitas vezes na ida até uma delegacia, a retirada de impressões digitais, fotografias ou até mesmo a coleta de materiais biológicos em alguns casos, né? Então o inciso 38 ele vem justamente para nos proteger nesse sentido, que o cidadão que apresentar um documento de identidade em perfeitas condições, com a validade em dia, como determina a lei, ele não poderá ser obrigado, né, a passar por uma identificação criminal se ele está mostrando um documento que é indiscutível o teor das informações, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre o papiloscopista. O papiloscopista é o nome do especialista, do profissional que trabalha nesse ramo, nessa parte de identificações. Ele é um especialista em processo de identificação humana, especialmente os feitos por meio de análise de impressões digitais, por exemplo. O papiloscopista é o profissional que vai cuidar tanto da parte da identificação civil, da execução dos documentos, na autoridade policial, normalmente que a gente faz esses documentos de RG, passaporte. Então, o papiloscopista é o responsável por emitir esses documentos que são válidos, fazer toda essa parte aí de armazenamento de informações em banco de dados, tanto a parte de identificação também, civil e criminal, em vários casos, que nós temos a necessidade de fazer esse tipo de averiguação. Então, o profissional responsável por esse trabalho é o chamado de papiloscopista. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a importância. Qual a importância desse inciso 58 da Constituição Federal, do artigo 5º? O direito aqui trazido, ele se relaciona com outros direitos fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana, o direito de proteção da imagem de cada cidadão, ou até mesmo o direito de presunção de inocência. Então, nesse sentido, esse inciso 58 ele vem para reforçar essa proteção constitucional que nós, cidadãos, deveremos ter, em relação a possíveis abusos do Estado. Então, esse inciso 58, junto com esses demais direitos fundamentais que nós temos no artigo 5º, ele vem para preservar a autoestima, a dignidade,
de cada cidadão, né? Protegendo o cidadão de bem, muitas vezes de passar por situações constrangedoras e até mesmo arbitrárias, né? Diante de abuso de autoridades, abuso de autoridades policiais ou do Estado, né? Então, por conta disso, ser obrigado a fornecer as suas impressões digitais e fotografias em uma investigação, por exemplo, pode ser entendido como uma situação constrangedora e desnecessária, né? Podendo prejudicar a honra de uma pessoa, podendo ferir a dignidade ou até mesmo a autoestima da pessoa, né? Em várias ocasiões, pessoas são revistadas pela polícia, em lugares públicos, onde as pessoas estão passando, né? Em algumas ocasiões pode passar algum conhecido da pessoa, a pessoa fica constrangida com aquilo. Então, esse inciso 58 ele vem justamente proteger o cidadão nesse aspecto, pelo fato de o cidadão apresentar uma documentação correta, que esteja dentro da legalidade, ele não será obrigado a passar por uma situação de identificação criminal que possa trazer algum tipo de constrangimento. Agora vamos falar um pouquinho sobre as situações excepcionais, né, em que a identificação criminal poderá ser solicitada, mesmo quando houver a identificação civil, mesmo quando o cidadão apresentar a identidade, um documento de identidade válido, quais são as opções que a autoridade policial ela pode mesmo assim solicitar uma identificação criminal, né? Vamos lá, falar um pouquinho de cada uma delas. O primeiro caso é quando o documento apresentar algum tipo de rasura ou indícios de que foi falsificado, né? A autoridade policial verificou o documento e verificou que tem indícios ali, tem fortes indícios de que pode ter sido falsificado esse documento. Um outro caso é o documento insuficiente para identificação, por exemplo, quando o documento não tem foto. Um documento que não possui foto ele é um documento que ele não é válido a título de identificação civil, pois não tem como a autoridade confirmar, né, se realmente é a pessoa que está no documento. A terceira opção é quando o indiciado apresentar documentos distintos, com informações diferentes entre si. Então, o cidadão tem em mãos dois documentos que são válidos, mas um tem uma informação e o outro tem outra. Então, as informações são divergentes entre si. Então, nesses casos também não. Nesses casos, a autoridade investigativa ela tem o direito de solicitar uma identificação criminal, perdão. O outro caso é quando for essencial a investigação. Então, é necessário que para a solução de um caso seja investigado determinado cidadão. Mas nesses casos, é necessária autorização judicial para a realização da identificação criminal. Então, o juiz tem que mandar uma autorização para que a pessoa seja intimada para poder passar por essa investigação, né? Um outro caso é quando constar no registro policiais que o indivíduo já utilizou outros nomes ou diferentes qualificações em outras abordagens. Então, a polícia já tinha feito uma abordagem com um determinado cidadão e lá ele apresentou um nome, um documento e depois em outra oportunidade ele apresentou um outro documento. Então, nessa situação, como não teve como confirmar de fato, né, a realização deu para identificar de fato o cidadão, a autoridade policial ela tem o direito de solicitar uma averiguação criminal. E também, por último, para encerrar, o estado de conservação do documento. Para a gente encerrar os casos as situações excepcionais aqui em que a identificação criminal poderá ser solicitada, né, mesmo quando apresentado um documento válido. E o último, para encerrar, o estado de conservação ou distância temporal. Por exemplo, o cidadão tem uma identificação, um documento de identidade que ele fez quando era criança, e depois na fase adulta ele não pode usar o mesmo documento. Então, nós precisamos de tempos em tempos estar atualizando os documentos, né? Estar sempre com os documentos atualizados, para eles poderem ter a devida validade. E o que nós podemos concluir, né? Nós falamos aí do inciso 58 do artigo 5º da Constituição Federal, né? O inciso que trata aí sobre os nossos direitos como cidadãos quando se trata de identificação civil ou criminal. Então, portanto, o inciso 58 define que não há necessidade de identificação criminal nos casos em que o indivíduo possui identificação civil, salvo em casos determinados em lei, os casos que nós acabamos de citar. Afinal, submeter alguém a uma situação de identificação criminal sem que haja necessidade seria injusto do ponto de vista de diversos direitos fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana e o da intimidade, por exemplo, né? Por conta disso, esse dispositivo é de extrema importância para que os cidadãos sejam protegidos legalmente de possíveis repressões por parte do Estado e para a afirmação de direitos individuais. Então, pessoal, por hoje era só, era isso, tá? Então, esse inciso ele vem para nos proteger, nos dar essa garantia, mas também temos que fazer a nossa parte, precisamos estar sempre com os documentos em dia, atualizados,
dentro do que manda a lei, né, documentos em perfeito estado de conservação, documentos atuais, para que não precisamos passar por nenhum tipo de situação constrangedora. Certo? Um abraço a todos e até a próxima.